Olá, olá. Que a luz do Espírito Santo esteja contigo, conosco, nesta tarde. Uma boa tarde para o teu coração, para a tua vida, para todos os seus projetos de vida. Seja firme, venha conosco, que a luz do Espírito Santo nos emane nesta tarde com graça e paz. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que o amor do Senhor seja derramado em nossos corações, que seja inflamado em nós o espírito da esperança, da perseverança, da fidelidade, da fé em nosso Senhor, por meio da sua santa palavra, que Ele vem dividir conosco nessa tarde, nos fazer pensar, meditar e orarmos no final todos juntos com o nosso Criador. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. É muito bom estar com você. É muito bom estarmos juntos, não é? Tem uma musiquinha que diz assim: que bom estarmos aqui louvando a Deus, não é? Podendo exaltar o seu santo nome. É tempo para isto. É tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. E é por isso que em Apocalipse 3, verso 6 diz: quem tem ouvido, ouça então o que o Espírito diz à igreja. E é justamente por isso, com esse desejo de ouvir o Espírito, de abrir para o Espírito, no mesmo Espírito, que nos impulsiona para estarmos nessa graça, nesse momento, nessa tarde, unirmos o nosso coração num esplendor de graça, de paz, de luz, né? Buscando sabedoria, Deus dando para nós uma chave para abrirmos as portas da plenitude da sua providência nas nossas vidas. O tema da live de hoje é um tema maravilhoso. É um tema que chama a atenção. E outra coisa, uma música muito cantada, né? Noites Traiçoeira, né? Noites Traiçoeira. É uma música que fez vamos dizer assim, um grande sucesso, né? No coração e nos lábios de muitos cristãos. E é justamente dentro desse tema que o Senhor nos chama nessa tarde a meditarmos, a mergulharmos neste amor, na sua palavra. E é muito importante, porque temos muitos desafios, projetos, planos, e o Senhor nos direciona a palavra nessa tarde que o Espírito Santo traz para que nós possamos mergulhar e nela saborearmos da plenitude da sabedoria do Espírito para as nossas vidas, ou melhor, para o nosso bem viver, está em Atos dos Apóstolos. É a palavra que o Senhor nos traz para meditar, para alimentar o nosso coração, para reinflamar, para nos dar coragem, para nos impulsionar e nos chamarmos à fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 9 a 44. É uma palavra poderosa, não é? Como todas, mas dentro desse tema, dentro do tema Noites Traiçoeira, é uma palavra que vai falar muito no seu, como falou no meu e no nosso coração. Por isso eu digo, é uma palavra poderosa, não é? Cada uma no seu tema, no seu tempo e dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco, nesta tarde. Por isso eu chamo a sua atenção e chamo a atenção do meu coração, chamo a nossa atenção neste momento para que abramos o nosso coração, a nossa vida, para a moção do Espírito Santo dentro da vontade de Deus na nossa vida. Tá certo? Por isso eu quero muito que você abra o seu coração dentro dessa palavra. Vamos ver esse texto com muito carinho, abrir, como diz o profeta Isaías, preste atenção para que a sua alma tenha vida. Isaías 55, verso 6. Abra, preste atenção para que tenha vida. Tá ok? Então meditemos junto, não é? E se você tem a Bíblia, você pegue a sua Bíblia, não é? E junto conosco vai mergulhando. Sabe aquela pessoa que nada e vai nadando braçada calmo no mar?
vai nadando, mergulhando, mergulhando. Sabe as pessoas que mergulham para observar, não é? Aquelas algas e, enfim, corais, né? No fundo do mar. Então vai nadando. O Senhor vai mergulhar com você, comigo, conosco, dentro desta passagem e dentro desse texto. Atos, capítulo 27, de 9 a 44. Vamos ler? Sim. Vamos lá. Passado o tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornara perigosa. Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda a nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno. Pela maior parte deles foi de perecer e se retornassem ao mar na esperança de chegar a Fenícia para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas, não muito depois, veio do lado da ilha um tufão, chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixaram-se arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiraram-nos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Deste modo, desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras devieis ter me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e estas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e quem sirvo, a qual me disse: não temais, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Já estávamos na 14ª noite, pelo mar Adriático, quando, pela meia-noite, os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atiraram a sonda. Perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que descêssemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente, os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da popa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou todos que comessem alguma coisa e disse: já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa, no interesse de vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perderás. Tendo dito isso,
tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e depois o partiu e começou a comer. Com isso, todos recobraram o ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio, éramos ao todo 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio, atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram que era uma enseada com uma praia, no qual tencionavam encalhar o navio, caso pudessem. Levantaram-se as âncoras e largaram no mesmo tempo as amarras do leme. Desfraldaram ao vento a vela mestra e rumaram para a praia, mas deram numa língua de terra, e o navio encalhou aí. A proa, encalhada, permaneceu imóvel, ao mesmo tempo que a polpa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugisse a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outro em cima de destroços do navio. Deste modo, todos conseguiram chegar à terra sãos e salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É tão interessante quando voltamos para esse texto, para esta palavra que o Senhor traz para nós. Por isso, como eu disse no início, é hora de colocar a roupa de mergulhador, não é? E no Espírito Santo, junto conosco, mergulhe nesta palavra que o Senhor nos traz nessa tarde com esse tema, Noites Traiçoeira. Mergulhe para ver os corais, a beleza que tem no fundo desse mar, desta palavra, das riquezas que o Senhor vai trazer para nós, de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 9 a 44. O que o Senhor vai falar contigo, comigo, conosco, dentro desse tema desta tarde. Querido e querida, você observa bem, se você leu bem o texto, você vê quantas provas, quantos sinais, quantas coisas aconteceu e não difere do que está acontecendo hoje e acontece com muitas pessoas. Quantas vezes fazemos planos para as nossas vidas, com a viagem, não é? Com nossos planejamentos para o futuro. Quando você olha para trás, para a sua vida, você olha e vê, e como você visualiza lá atrás os projetos que você fez para a sua vida, os planos para a sua vida, e quantas pessoas ainda continuam e vêm fazendo planos para as suas vidas. E sabe que no meio desse processo, desse caminho, desses planos que você fez para a tua vida, seja ela espiritual, material, profissional, familiar, social, não é? Uma vida na questão do sentimento, enfim, projetos, grandes sonhos que você fez. Mas no processo desse caminho, apareceram dificuldades, prejuízos, decepções. Veja a leitura como vai falar muito conosco hoje. Nesse processo de sonhos, de projeto de caminho, quantas coisas você projetou, você fez. Quando eu olho para a minha vida, quero que você me dê essa oportunidade de partilhar um pouquinho de mim para você. Quando eu começo e tenho o desejo de mudar a minha vida, não é? De sair para um sistema de viver no mundo para viver no Espírito. Um sistema de viver no mundo, dos prazeres, para buscar os prazeres das coisas dos céus. Não é? E de repente eu saio de uma grande metrópole de São Paulo, uma cidade do interior, monto uma loja, e de repente aquela loja, um tempo onde eu vivia em São Paulo, um tempo de festa, desregramento, etc. Eu monto aquela loja, a loja não vai bem, como se fosse, sabe aquele calhambé que fica e não vai, lotada de mercadoria com tudo que tinha, com tudo que eu vendia na época, não é? Que é tudo na área do armarinhos, eu tinha tudo e não acontecia nada. Mas de repente o que acontece ali, eu tomo grandes prejuízos de pessoas que não pagam, não adianta. E de repente eu vou para um outro lugar na mesma cidade,
abro ali uma livraria a partir dali, e dentro dessa livraria eu sou obrigado a vender revistas, jornais, e já que fazia parte, com uma outra pessoa que tinha direto da editora, e eu pegava as revistas, jornais, e é obrigado aqueles que trabalham com revista ter revista de todos os gêneros. E vinha para mim revistas pornográficas. Eu não colocava na exposição para vender, mas eu colocava embaixo do balcão. E de repente eu locava o prédio de um pastor. E ali reclamava porque ele via, tinha uma barbearia do lado, e uma barbearia, ele via que clientes passavam na minha porta, tinha tudo, e comprava a mesma coisa no centro da cidade, mas não comprava de mim. E vinha conversar comigo, pessoas que vinham me pedir ajuda, pessoas que vinham me pedir, se aconselhar, pessoas que queriam sentar ali na loja, conversar comigo, comprava em outro. E aquilo eu me questionava. E de repente o pastor naquele dia fala: o que acontece aqui? O que acontece? Você tem tudo. O que eles compram no centro tem, você tem aqui. E você tem até mais barato. Eu me calava, não entendia. As coisas iam, e por que isso acontece? E de repente eu vejo que ali tinha coisas naquela loja que não podia. Como já falei em outras lives. Pedalei o Calhambeque novamente com motor ruim. Apesar de ter motor combustível, nem com a manivela ele ia, aquele Calhambeque antigo. E ali o que acontece, não dá, não tem jeito, não dá certo. Ali era recém-casado. Aí pego o quê? Largo tudo e vou começar a vender roupa na rua, Botava um sacolão nas costas de jeans, cheio de calças, brusinha em São Paulo buscar. E ali, e aí a coisa parece que não ia, se vendia, não recebia. E quando vendia fiada, perguntava, a pessoa falava: na minha cara, não te devo nada. E ali eu não sabia brigar, não sabia fazer nada, não tinha como. E aquele pedalando a coisa daquele jeito. Aí eu comecei a andar dentro da mochila de roupa, eu colocava a Bíblia, eu mais evangelizava do que vendia, e porque eu já via que não adiantava, eu não estava entendendo. De repente, dentro desse processo, fui chamado para ser funcionário público, assessor de um prefeito maravilhoso que guardo no meu coração, e ali eu dei o melhor de mim, fui um funcionário exemplar durante 8 anos, um funcionário, graças a Deus, que deixei minha marca de honestidade, de trabalho, de integridade, de não me contaminar com nada. Fui um funcionário exemplar. Ali termina, saio, aí eu começo a trabalhar, e aí eu tinha o trabalho de evangelização, e dentro da evangelização, perseguições, era cortado, depois me puxava de volta, o bispo cortava, chamava de volta, aí porque inventavam mentira, tiravam da igreja, descobria a verdade, traz de volta para a igreja, inventavam mentira, cortava da igreja, o bispo descobria que era mentira, trazia de volta para a igreja, e ficava nisso, e eu calado, aguentando tudo isso, calado, perguntando para o Senhor por que tanta perseguição, por que tantas coisas. De repente, naquele momento não estava mais, e fui trabalhar numa empresa, da assessoria em uma empresa, trabalhando na empresa, e fiquei por 1 ano e pouco trabalhando naquela empresa, e ali eu só pegava valinho, não tinha um salário, a pessoa não me pagava o salário, e que eu tinha o salário, mas não me pagava, ficava com valinho. Aí eu saio dali porque dificuldades, e ali a pessoa para me pagar enrolava, e não pagava, e as dificuldades. E de repente ali eu fui trabalhar numa outra cidade, a mesma situação, através disso, parece que era uma sina, e eu perguntava por que isso, e apesar de ter um contrato, que guardo comigo como lembrança, um contrato de um ótimo salário, mas não recebia aquele salário, não vinha, era algo incrível. E de repente em uma outra cidade, o Senhor, na véspera de Natal, esse mês agora, não é? E há muitos anos atrás, aí de repente orando, o Senhor me apresenta que eu vim embora daquele estado, que ia mandar para um outro estado, que era um estado de montanhas e mar. Eu falei: meu Deus, vou morar na praia, perto da praia. E de repente ali me vi, senti Santa Catarina, me arrepiei, e ali já menos de um mês depois, ou melhor, 1 semana depois, já estava viajando para Santa Catarina, e no caminho carro quebra na serra, quebra o câmbio, eu desço a serra, vou descendo com o câmbio quebrado,
de toda uma situação, tempestade, chuvas, enchente, como tem acontecido agora. Eu falei, meu Deus, que quantas coisas está acontecendo. Mas eu falei, mas eu vou embora para este lugar, eu preciso ir. E de repente venho, acerto tudo, alugo uma casa, volto para o Paraná e começo já a montar os móveis, desmontar, encaixotar e tal, e tentando fazer o acerto com a empresa. E uma coisa e outra, no processo de deixei a casa alugada e deixei uma pessoa para só pegar a chave para mim na imobiliária, porque já estava tudo certo, chave acertada com imobiliária, tudo. E de repente eu entro, menos de 30 dias depois, entro no caminhão avisando, tô indo, e quando chego na cidade onde eu moro hoje, a casa já tinha sido alugada para outra pessoa, não tinha a casa, não tinha o lugar, mudança no caminhão, e nós ali, aonde ficar o caminhão precisa estar descarregado. Aí eu fui para um apartamento que não tinha nem, era novo, mas não tinha ainda janela, só tinha porta. Aí colocaram uns tapumes na janela até ficar pronto, os móveis desmontados, e eu entro naquilo ali e perguntando, meu Deus, por que tudo isso? Mas é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou insistir, porque o Senhor disse que eu vinha em missão, trabalhar, e que Ele cuidaria de mim, eu prosperaria. Graças a Deus isso aconteceu hoje. E aí, que eu prosperaria, cuidaria de mim, que eu amaria ali a minha tenda, como Ele diz para mim. E ali, só que não seria fácil a evangelização, continuaria, mas era um povo difícil, e ali vem, e de repente no processo do caminho, eu vou parar novamente, porque eu dei um salto lá atrás, não é? Dei um salto lá no início, no processo do caminho, quando eu estava saindo como ambulante na rua vendendo roupa, eu fui parar na UTI também, eu pulei essa parte, né? No Paraná, na UTI, o Senhor me tira. Aí quando eu venho pra cá, de repente vou eu novamente pro hospital fazer um cateterismo do coração, uma nova cirurgia, de repente tá eu no hospital, todo o processo do caminho, todos os sonhos, todas as mudanças, todas as situações, acontecendo dentro de um processo aonde determinei, eu vou com o Senhor, eu preciso de uma mudança. Mas sabe o que vale dentro de tudo isso, meu querido e minha querida? É que em nenhum momento o Senhor me abandonou. Diante de todas as situações, ali o Senhor, eu sentia o Senhor comigo, me apresentando, calma, estou aqui. Não é? Lembra-se, você saiu daqui, desse mundo, e você veio para mim, mas aqui tem um processo de limpeza, estou fazendo uma faxina, estou tirando, estou te ensinando, estou mostrando, os ventos vai soprar, mas estou contigo. Em nenhum momento eu me sentia abandonado. Veja, querido e querida, o que o Senhor estava dizendo para mim? Que não é porque você se posiciona para mudar de vida para Deus, para mudar a sua vida de concepção, de postura, não é? De ser um cidadão do céu, de servir a Deus diante de todas as situações, que as tempestades não iam acontecer. Veja a leitura o que apresenta pra gente. Não é que as tempestades não iriam acontecer. O Senhor não diz que as tempestades não vai acontecer para aquela pessoa que se posiciona para mudar de vida, para fazer uma conversão, para ter uma transformação de vida. E de repente, dentro desse processo, eu começo a mudar, e aquela vontade de ser diferente. Aí de repente, no processo que eu me lembro lá atrás, que eu tive próximo, trabalhando junto com o pessoal da Canção Nova, trabalhamos junto, era eu, Laércio, Glória, Renata e tal, e de repente, dentro desse processo, eu fazia um programa chamado Cristo Show, na rádio, não é, durante um tempo, não é? Ela como locutor desse programa. E aí eu me lembrei muito do Padre Jonas, quando ele cantava aquela música, não dá mais para voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte, oh, que te leva para frente, é o amor de Deus. Não dá mais para voltar. E aí quando eu ouvi essa música, eu falava, não dá para voltar, não posso parar, eu tenho que ir. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento vem forte, mas é o Senhor que cuida. Veja, querido e querida, o que eu quero chamar a sua atenção. Veja que tudo aconteceu comigo, não, em nenhum momento, diante de todas as provas, diante de todas as pancadas, perseguições, provações, em nenhum momento eu saí da árvore que o Senhor me plantou. Em nenhum momento eu saí do aprisco para buscar outras ideologias,
outra crença, buscar outra forma de crença. Não, me posicionei porque sabia que esta era a regra. Aquele que se posiciona para o Senhor, as provas vêm, os ventos vêm, mas o Senhor sustenta, não é? Aí eu comecei a lembrar do Padre Zezinho, quando o Padre Zezinho canta aquela música: não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Lembrava dessa música, então eu falei, não posso trocar. E eu ouvi essa música me enchia o coração, porque olha como músicas falam no nosso coração. E eu lembrava, eu cantava essa música com o Padre Zezinho e meu coração se enchia. Veja, o que Deus nesse momento falava comigo no meu coração. Se você olhar para Atos dos Apóstolos, aí você vai ver em Atos no capítulo 23, versos 11, no versículo 11 do capítulo 23, Deus já tinha dito, nós estamos meditando o capítulo 27, mas no capítulo 23, Deus disse para Paulo, assim como você está dando testemunho no meio do vendaval, no meio dessas provações, você está dando testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que você dê o mesmo testemunho para onde você vai, para Roma. Veja, mesmo no meio do vendaval, Deus disse, assim como você dá testemunho de mim aqui, dê em Roma. O Senhor, em outras palavras, está dizendo, Paulo, você fala muito bem, você prega muito bem, mas Paulo, lembre-se, não esqueça que palavras edificam, o que arrasta é os testemunhos. Então não adianta muitas vezes falar bonito, orar bonito e se apresentar lindamente na igreja, dar as mãos para rezar o Pai Nosso, louvar as mãos com os irmãos e o testemunho da semana ser zero. E o testemunho de segunda a sexta, ou até o dia do culto ou da missa, ser zero. Então nesse momento, o Senhor está dizendo que o testemunho que arrasta, e se o testemunho arrasta, eu vou junto, porque o Senhor está me usando como arado. Logo, o Senhor vai mudando e transformando a nossa vida. Veja, querido e querida, o que é importante dentro disso e tomar consciência dessa verdade. Veja, talvez você hoje, dentro do processo do caminho, você talvez não esteja entendendo por que na sua caminhada você está passando por tantas provas. Por que depois que você fez uma opção de amar a Deus, de buscar a Deus, de orar, de meditar a palavra, e antes você não tinha essa concepção, e de repente você começa a ser uma pessoa mais blanda, mais calma, buscar a Deus, orar mais, mudar a sua vida, mas quando você muda, o vento vem e começa a dar em você, o vendaval, e às vezes você observa que às vezes no meio da ventania vem caixa de papelão, não é? Às vezes vem folha seca, vem saco plástico, vem galho de árvore, no meio da ventania vem galhos, vem tudo. E às vezes se você não sair, pega em você. E fora o pó que a ventania traz. E muitas vezes no meio dessas ventanias, nós somos machucados, no meio dessas provas, tem provações, dificuldades, dores. E talvez você não esteja entendendo tudo o que está acontecendo. Veja bem, o que é preciso entender na viagem que você está fazendo na sua vida hoje, aonde o Senhor chama a atenção dentro desta palavra. Se você olhar para o versículo 11, de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, você vai perceber aqui está o ponto. Não damos, o que estava acontecendo ali? O verso 11, diz assim, o centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que o que Paulo dizia. Observa isso. Muitas vezes, as pessoas estão, às vezes, diante de um vídeo, de uma live, ou diante de num rádio, ou na missa, ou no culto, ou numa pregação, e de repente está ali a palavra sendo forte, a palavra falando para você, confia, Deus assim, faça dessa forma. Mas é mais fácil ouvir o mundo, ouvir as ideologias, dar atenção para as preocupações do dia, preocupação com o que está desnecessária. É muito mais fácil ouvir o mundo do que ouvir Deus, porque ouvir Deus tem um sentido meio fanático, bitolação, fanatismo. O centurião
dali, que coordenava o navio, não tinha, em outras palavras, não dá atenção, ele é fanático, ele é doente esse, não é? Não dá atenção à palavra. Quantas pessoas que fogem para não dar atenção à palavra. E quando nós não damos atenção à palavra, que é o manual da vida, nós estamos protelando a graça. E aí não podemos reclamar do peso da provação, porque ela vem, chacoalha, balança, nos joga de um lado e do outro. Veja, e é aí que muitos começam a naufragar nos seus projetos de vida espiritual, material, profissional, familiar, social. Observa todo o processo da viagem desse texto, de Atos 27, de 9 a 44, você vai ver todo o processo da viagem, as provas, e ali a posição de Paulo e a posição dos 275 homens que estavam com ele. E se você observar dentro disso, você vai ver que Paulo mantinha firme, mas os outros estavam sendo levados pelo vendaval e a maré. E muitas pessoas estão se naufragando nos seus projetos de vida porque não dá atenção ao Senhor. O que diz Isaías no capítulo 55, verso 6? Quando Deus diz através do profeta Isaías: se me prestar atenção, vossa alma viverá. Quer dizer, quando prestamos atenção a Deus, a nossa alma tem vida. Quando fala, uma das explicações sobre alma na Bíblia é o coração. Quando damos atenção à palavra, o nosso coração tem vida. Quando fala vida, tem paz, tem alegria, não é? Sustenta, é um motor de confiança, não é? De luz. Por isso que ainda no profeta Isaías, no capítulo 59, versos 1, Deus diz através do profeta Isaías: não é minha mão que é incapaz de te salvar, e nem eu surdo que eu não te ouço, mas você está colocando entre mim e ti barreiras. Você compreende? Como o Senhor está falando conosco dentro desta palavra, que ela nos leva a mergulhar. Essa palavra está fazendo mergulhar. Colocamos a roupa de mergulhador do Espírito Santo, como diz Paulo lá em Atos, ou melhor, em Efésios 6. Colocamos a roupa para mergulhar. Estamos vendo os corais da beleza da palavra do Senhor, aonde elas se interagem e vai nos mostrando, direcionando o caminho do que acontece para a nossa vida. Por isso que muitas pessoas semeiam, trabalham, plantam, fazem projetos de vida, seja ele sentimental, material, profissional, familiar. Tem pessoas que fazem grandes projetos de vida, grandes projetos profissionais, mas de repente começa a naufragar, a pessoa não percebe, começa a naufragar. Não dá certo, as coisas passam a não dar certo. E aí você vê aquilo que você plantou, seja no estudo, no casamento, no seu namoro, na sua empresa, na sua vida profissional. Você fala, puxa vida, fez tanto e parece que nada, parece que tem uma coisa na minha vida. Tem pessoas que usam muito, eu ouço muito, que eu atendo muitas pessoas. Aí, Edinho, parece que tem uma coisa, nada dá certo pra mim. Edinho, fizeram alguma coisa pra mim. Quantas pessoas usam essa jaculatória? Ah, só foi feita alguma coisa. Edinho, não é possível, eu faço tudo, mas não dá certo, as coisas estão amarradas para mim. E aí vai observando aquilo que o profeta Ageu, no capítulo 1 de Ageu, Deus diz através de Ageu, aquela comunidade, o profeta Ageu chega na comunidade e diz: tem semeado muito e colhido pouco, veste e não se aquece, come e não sacia, bebe e não mata a sede. Por quê? Porque falta reflexão, diz Ageu 1. Porque não tem refletido na palavra do Senhor. Por isso, diz a palavra, o céu está negando o seu orvalho e a terra o seu fruto. Por que, diz ainda a palavra? Porque está tendo um individualismo na semeadura. Cada um para si se vira, não importa se vai pisar nos outros. Aí o profeta vem dizer, é preciso que haja uma união e reconstrua a casa do Senhor. Reconstrua a sua forma de vida, de pensar e de conviver em união
com aqueles do teu caminho. Nem todas as pessoas são iguais a você. Alguns é como porco espinho, se enrosca, já tá ai, não me toca, não me enche o saco. Tem pessoas, e é preciso que aqueles que andam no Espírito, que aqueles que buscam a Deus ter o discernimento do Espírito, para ter aquela coisa chamada condescendência, de entender a fraqueza do outro. Você compreende? Como o Senhor vai nos trabalhando em nós. Por isso o Senhor fala através do profeta Ageu. Por isso que o céu está negando o seu orvalho e a terra o seu fruto. Porque há um individualismo e a casa do Senhor precisa ser reconstruída. Querido e querida, a palavra do Senhor está abrindo o nosso coração. E se você volta para o versículo 12, diz assim: o porto era impróprio para passar o inverno, pelo que maior parte deles foi de parecer que se retornassem ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, obrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Veja como é interessante quando você volta para esse versículo, você veja que mesmo Paulo falando das dificuldades, mesmo ele mostrando as dificuldades da viagem, eles não ouviram Paulo, eles estavam fechados para Paulo. E aí o que eles fazem? Eles sofrem as consequências dos seus projetos de viagem por não dar atenção ao que o Paulo estava dizendo. E eles se perdem no caminho, no meio de toda uma preocupação, sofre os vendavais, porque fecharam os ouvidos e o coração para os conselhos da palavra. Sofrendo as consequências, e no meio daquilo só Paulo estava tranquilo, sereno, porque Paulo mantinha a sua fé. Quantas pessoas eu encontro por aí, pessoas que sofrem dentro disso. Quantas pessoas já olhou para mim depois, pessoas que eu já conversei há 10 anos, 8 anos, 5 anos, tem agora há pouco, não posso dizer nome, que esse é meu hábito, menos de 2 anos, pessoa diz, se eu tivesse te ouvido, quando você sentou comigo, conversou 2 horas, e abrindo a minha mente, mostrando para mim, eu não quis aceitar, porque eu achei que você era um fanático. Eu falei, mas é normal. Mas Edinho, por que você não bateu na minha cabeça com martelo para ver se eu abria? Eu falei, não posso. Não podia fazer isso. Não é porque ninguém enfia Jesus de goela dentro da pessoa, como socar uma espingarda de chumbinho. Não, Jesus é o amor, você dá. Então a palavra diz clara, quando a semente cai em terra boa, ela dá fruto 30, 60, 100 por 1. Tem umas que caem nas pedras, no meio dos espinhos. O inimigo vai fazer tudo para tirar a palavra semeada no coração das pessoas. O inimigo vai fazer de tudo para tirar a palavra semeada, o conselho semeado. Mas Edinho, por que tá? Eu sou culpado, e as pessoas começam a se diminuir a partir daí. Puxa vida, não ouvi aquela pregação, fui naquele grupo de oração, fui naquela missa, aquele padre, fui naquele... Enfim, começa a reclamar da vida. Quantos filhos olham para os pais quando a mãe e o pai diz, olha filho, esse lugar não, mas todo mundo vai, só eu que não, mãe. Quantas filhas, as minhas amigas todas vai, filha, mas não é um bom lugar, essas pessoas não é uma boa companhia, mas todo mundo vai estar lá, meu amigo, minha amiga, aquele que isso e aquele, só eu que não vou, e já retruca, e já começa a tratar o pai e a mãe com desdém, já começa a maltratar, e quando vai... Mas filho ou filha, você bebeu, todos, eu só um pouquinho, mãe, que tem, nada a ver, não aconteceu nada, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aquele pouquinho vai aumentando um pouquinho, e é um pouquinho depois, mais um pouquinho depois não é um copo, é 2 copos, é 3 copos, depois é o litro na mão, e do litro passa depois para outras químicas ilícitas, e por aí vai, e quando olha para trás, por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai? Quantos fica? Por que todo mundo pode fazer, só eu que não? Por que meus amigos vão e só eu que não vou? Eu me lembro bem quando eu estava em São Paulo, eu morava lá em São Paulo com meu irmão,
mais velho. E eu, molecão ainda de menor. E ali, de repente, eu fui no show do Queen. Ó, quantos anos faz isso? Eu fui no show do Queen no Morumbi. Eu fui no show do Queen. E de repente eu tava com uma menina muito bonita, molecão, paquerando, uma menina bonita, uma loira e tal. E ali, de repente, no fervo, eu tava mais uns 100 metros do palco, né? Pagamos caro pra ficar mais perto ali. O fervo, um show de rock no Morumbi. E ali no momento, e passa, aí vem o baseado correndo. E passa, e de repente chegou na mão dela, ela pá, e chamava-se dá um tapa na macaca. A gira era essa, dá um tapa na macaca aí. Aí quando chegou na minha vez, eu passei pro outro. Aí a mina falou, os caras, pô, e aí, meu, não vai dar um tapa? Eu falei, não, aqui tá 10, aqui já tá na boa. Ah, cara, você não deu um tapa. Eu falei, não, eu tô bem. Ah, perdi a menina. Por que eu não dei o tapa na macaca? Eu perdi a menina. Ah, você é careta. E eu fiquei a ver navio. Mas eu, graças a Deus, curti minha caretice. Mas não dei um tapa na macaca. Mas nem todo mundo tá pronto para não dar um tapa na macaca. Tem gente que dá um tapa na macaca num copo de chopp e amanhã tá numa caixa. Tem um que dá, eu vou dar só um golinho nessa branquinha. Depois tá com um corotinho na mão. Você compreende? Ah, não, só um trago. Dá um trago hoje. Amanhã tá comprando, amanhã tá amoitando, tá gastando toda a sua vida. Gastando tudo o que ganha. O que diz o profeta Isaías no capítulo 55, versos 1? Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não alimenta e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Veja, né? Veja, é isso, se me ouves, comereis excelentes manjares. A palavra é muito clara, ela vem falar fortemente no nosso coração. Ela vem trazer para nós uma nova visão. E aí que muitos, por não entender, não é? O barco da sua vida começa a sofrer naufrágios, começa a entrar água, aí tem que tirar a latinha, né? Muitos barcos tem que usar alguma coisa para tirar na água, e fica, agora é você, se tiver em dois e começa a tirar água. E se tiver um sozinho, e tira água, e rema, e tira água, e por aí o barco vai rodando e tira água, porque senão vai afundar. E tem pessoas que estão tirando a água do barco até hoje. Tem pessoas que continuam tirando água do barco e o barco está à deriva, e está tirando porque senão afunda. Tem pessoas que não acordam para a vida, porque acham que tudo isso que estamos meditando é um fanatismo. Isso é doença, isso é coisa de carola. Isso é coisa de carola. Ao contrário, quando eu ia nas minhas baladas, dançava muito. Eu amo dançar, dançava muito. Curtia, praia, etc. Nunca fui privado de ir nos lugares. A única diferença é que eu não praticava as mesmas coisas que pessoas que eram das minha companhia praticavam. Então eu mantinha uma postura, não para o ego meu, mas uma graça de Deus e o temor que eu tinha dos meus pais. Saber que eu podia fazer aquilo, mesmo morando longe, porque a raiz minha, dos meus pais, eram firme. Você compreende como que às vezes a gente não percebe por que o barco vai sofrendo naufrágio? E quando o nosso barco começa a sofrer naufrágio, às vezes um da família, todos da família sofrem. Parente sofre, mulher sofre, filho sofre, irmão sofre, mãe sofre, namorada sofre, noivo sofre, amigo sofre. Então todo mundo começa, a família toda que faz parte daquele barco, e todos aqueles que amam passam a sofrer junto. Aí vem os gemidos. Aí vem os gemidos, ai meu Deus, minha vida. Aí vem os gemidos, as opressões, as depressões, e começa a reclamar de Deus, questionar Deus, e começa a vir aí os porquê. Por que, meu Deus, por que essas coisas? Por que isso acontece comigo? Aí você vai no verso 13, no versículo 13 diz: soprava então brandamente o vento do sul e julgava poder executar os seus planos e levantar a âncora, e foram, olha só, e foram consternando de perto a ilha de Creta. Observa esse versos 13, como o Senhor vai mostrar o que diz. Muitas vezes, você no caminho,
Alguém te dá um conselho e aí você vê que se eu fosse para a cabeça daquele fanático, daquela lunática, daquele bitolado, daquele que você... Aí, ó, as coisas estão dando certo. O inimigo, ele faz, ele é como da corda pro pipa, da linha pro pipa. Da linha pro pipa. Da linha depois ele não consegue voltar, ele enrosca. Alguém vem com cortante, sabe o que é o cortante? Você solta a pipa, vem com o cortante, corta a linha e perdeu-se o pipa. O inimigo, ele faz mostrar que tá tudo bem. O versículo 13 está dizendo aqui, o versos 13, que eles falaram, não, agora tá bem, olha aí, tá vendo? Ah, esse Paulo é maluco, olha aí, agora tá bem. O inimigo mostrando que estava tudo bem, que as coisas que eles podiam velejar. O inimigo mostra. Os conselhos eram conselhos de fanáticos, é doença, de pessoas bitoladas. O que você me diz disso, Isa? É muito interessante e eu digo, e algo que eu achei perceptível em tudo que você vem trazendo para nós, é como que todas essas ações, né, e todas essas decisões que as pessoas tomam, né, como você vem explicando, mostrando e tal, elas têm uma consequência, né? Devem mostrar pra gente aquela lei da física, né? Toda ação tem uma reação. Então a palavra mostra pra gente, né, que por causa da desobediência nós passamos por tempestades, né? Daí nós temos que entender esse sentido de que toda ação tem uma reação. Então se você procura, você vai achar, né? Tem aquela outra, né? Quem procura acha, né? Então se a pessoa tá ali se entregando aos vícios, se deixando levar, né, por vou experimentar só um pouquinho, né, como a Edson vem trazendo pra nós, vem mostrando, vem se questionando, vem não querendo entender, na verdade, que é por causa da falta de audição e a falta de agir dentro do que a gente ouve, que nós perecemos, né? Então, é deixar de ouvir a palavra do Senhor, é deixar de ouvir o próprio Senhor, o próximo, que por onde o Senhor fala muitas vezes por nós, é deixar de emprestar os nossos ouvidos, aí nós perecemos, né? Daí nós agimos e temos a mesma atitude do centurião da passagem, né? Que vem mostrar para nós que não levou em crédito o que Paulo estava dizendo e sabendo quem Paulo era, né? Porque Paulo estava ali na situação de preso, mas o centurião sabia que Paulo também tinha sido um centurião, que tinha estudo e tal, sabia da sua espiritualidade, tantas pessoas que ele ajudou e tal. Então ele sabia, então ele não quis dar um braço a torcer de que ele sabia que Paulo estava certo. Ele quis mostrar ali uma superioridade de que não, Paulo não vamos ligar porque Paulo está dizendo, o piloto está dizendo que tá tudo maravilha, o mestre ali do barco também, então vamos, né? Não vamos dar ouvido a ele. Então traz para nós como que nós muitas vezes também temos essa atitude, né? De ouvir porque veio da boca de tal pessoa, né? Por exemplo, quando se fala, né, que santo de casa não faz milagre, né? Então quando é de pessoas do nosso convívio, é difícil a gente levar a sério, a gente tem mais a tentação de cair no erro de não ouvir essas pessoas, né? Por exemplo, uma mãe quando fala pro filho, leva a sombrinha que vai chover, leva um casaco que vai fazer frio, aí o filho não leva e daí cai até neve, né? Por exemplo, cai neve no Nordeste, que é algo que você fica assim, impossível. Mas acontece por causa da palavra da mãe, da orientação da mãe. Então é muito interessante quando nós vemos esse processo, porque daí nós entendemos que como nós somos suscetíveis e falhos nessa parte, algo que nós falamos em várias lives e que nós temos que lembrar diariamente, porque a audição é algo por onde a gente mais peca. Nós podemos rever de trás para frente os nossos pecados, as nossas atitudes e as consequências deles foi por causa de audição, de prestar atenção e de agir dentro disso. Então é muito forte quando nós entendemos que a palavra vem chamar essa atenção para nós, que nós devemos prestar atenção. E dentro disso, lá no versículo 17 também, acho muito interessante quando vem narrar para nós que eles içaram as velas, né? E depois, no meio por meio de segurança, cingiram o barco com cordas e tal. E dentro disso, temendo encalhar em Sirte, eles arriaram a vela e entregaram-se à mercê dos ventos, né? Então deixaram
pra lá, né? Não vamos mais nos preocupar com isso, já preparamos o que podíamos, agora vamos deixar o vento levar, né? E quantas pessoas têm essa atitude de deixar o vento levar e não tem mais o que eu fazer, já deu errado, nem luta, nem raciocina, nem pede a ajuda do Senhor para enfrentar essa tempestade, só deixa ela seguir, então, pelo medo, né? Então mostra pra gente que o medo é um ponto crucial pra gente perder a esperança. Depois vai citar pra nós ali no versículo 20, que quando eles não viram mais a luz do sol por dias, e só tempestade, dias após dias só tempestade, eles não viam a luz do sol, era tudo noite, né? Os dias se transformaram em noites para eles, porque era aquela tempestade. A gente tem uma noção, por causa de vídeos e de relatos, que tempestades em alto mar, elas são muito piores, né, do que acontecem em terra, e também escurece tudo. A gente vê em alguns filmes e tal, tudo escurecendo, e a gente também tem no dia a dia, quando vem uma tempestade, a gente vê escurecer e tal. Então os dias viraram noites para eles, então veio e se transformaram realmente em noites traiçoeiras, onde o perigo espreitava. Porque imagina, eles estavam no meio de uma tempestade no mar, então as ondas e tal, esse perigo constante. E além disso, as noites e os dias ali se transformaram em noites traiçoeiras por causa do medo, né? E pela falta de esperança. Traz aqui na palavra para nós, versículo 20, que eles tinham por fim perdido toda a esperança de saírem vivos, de serem salvos. Então mostra para nós que quando nós não avistamos a luz, que é a solução dos nossos problemas, né? Eu tô perdido, é como o Edson trouxe, né? A gente começa a pensar, né? Nossa, eu faço tudo certo, parece que tem uma coisa amarrada na minha vida, não pode, isso aqui é praga de alguém, isso aqui é... Por que eu faço tudo certinho e tal? E a gente não enxerga que o Senhor já nos prepara, mostrando que vamos ter batalhas, vamos ter situações quando nós estamos no caminho, né? Por quê? Porque o inimigo vai querer derrubar a gente, ele não quer que a gente fique, ele quer que a gente se entregue realmente ao desespero e à falta de esperança. Então, quando mostra para nós que nós não vimos essa luz, que é, por exemplo, para eles a luz do sol, não vê uma solução, não vê um norte, um caminho, nós perdemos a nossa esperança por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa fé fraca, da nossa fé que não está forte, não está no Senhor, não está petrificada, né, com a base forte sendo o Senhor. Então é muito interessante quando nós vemos isso, porque vem dar esse chacoalhão nas nossas vidas, né, fazendo a corda para a vida, porque ainda tem solução, né? E a passagem mostra para nós que por causa da fé de Paulo e da sua permanência, o Senhor fala com ele, envia um anjo e ele mostra a solução para todos, né? Então é muito lindo quando nós vemos isso. E dentro disso também de perder a esperança, do medo, lá mais à frente no versículo 30, depois que a situação estava resolvida, Paulo já tinha falado que o anjo veio e falou que todo mundo ia salvar e tal. Tem os marinheiros, lá no versículo 30 narra para nós, que eles pressentiram que tinha terra por perto e eles pensaram, vamos fugir. Vamos fugir porque Paulo tinha falado que o barco ia ser destruído. E eles pensaram, vamos fugir para nos salvar, porque tá perto e tal. Eles pensaram em todas as responsabilidades, e se encalha aqui, se quebra antes de chegar e tal. Eles armaram o bote para fugir. Então esse é um mecanismo que nós usamos muito. Nós fugimos das situações em vez de procurar a solução, né? Porque para muitos fugir é a solução, é o melhor caminho. Mas não, engano nosso, nós estamos indo para o fracasso, para a morte, para a desilusão, para a decepção, né? E mostra aí de novo uma falta de fé, de perseverança e de acreditar na palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós temos que fazer coisas para alcançar aí um recomeço, né, para reviver, no sentido da conversão diária e tal. Nós temos que abdicar de maus
coisas que nós fazemos de errado, nós temos que nos livrar, né, dos nossos pecados de estimação, coisa e tal, e é muito difícil, dói fazer isso, deixar que o Espírito nos limpe, que ele venha mostrar para nós que a solução pode parecer assustadora, que pode parecer que não vai dar certo, mas se o Senhor prometeu, se o Senhor mostrou o caminho, tá maravilhoso, né? Nós pensamos isso também, e vem para nós, por exemplo, quando e vemos a fé, por exemplo, de Daniel, né? Quando é acusado, então é levado à cova dos leões, né? Ele colocou a sua fé e o Senhor acreditar nas mãos do Senhor. E ele sabia que se fosse para ele continuar vivo, o Senhor daria um jeito. E se fosse para ele morrer, ele morreria na certeza e na fé que ele tinha feito tudo para o Senhor, pelo Senhor, e tudo certo. Então é muito interessante quando nós vemos isso, que daí o Senhor tampa e cala a boca ali dos leões, e Daniel é salvo. Então é muito forte quando nós vemos isso, que quando nós acreditamos na providência do Senhor, por meio da sua misericórdia, nós ficamos tranquilos. Por quê? Porque eles ali não mostraram e não estavam acreditando nas palavras e nos sinais que Paulo deu antes disso acontecer. E como isso eu estou trazendo para nós, os sinais vêm muitas vezes na nossa vida para nos preparar. É como, por exemplo, né, é muito mais comum nesses lugares que tem muitos furacões, né, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, eles já têm na central de meteorologia, eles já enviam para os celulares das pessoas, tem chance de vir um tornado, um furacão daqui a uma semana, né? Para as pessoas o quê? Se prepararem, para as pessoas, vai acontecer, então vamos para os quartos de segurança, vamos lá comprar os alimentos, vamos se preparar para vir essa tormenta, para vir essa situação. As pessoas têm, muito obrigada, as pessoas têm nas suas casas os bunkers, né, que são aqueles quartos que as paredes são grossas de concreto e coisa, que são muito resistentes, né, que são para esses desastres climáticos, essas coisas, para a proteção. Então eles já vão para esses bunkers e tal. Então tem todo um preparo, né? Por quê? Porque o Senhor, ele fez que a gente entendesse e evoluísse, né, nessa área da tecnologia, de monitoramento e tal. Por quê? Para que a gente se prepare. Então, quando Paulo preparou eles de que não seria fácil a viagem, que era muito provável que perderia a carga, ele relata lá no versículo 10, né, meus amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. Então ele deixa muito claro que os sinais estão claros. E tanto que isso acontece, o navio dá perda total, vamos dizer assim, né? O navio quebra, o navio se perde. O anjo já tinha mostrado isso. Mas antes de o anjo falar com Paulo, a carga eles já tinham jogado fora para aliviar o peso do barco. E os bens do barco eles também já tinham se livrado. Eles estavam só ali com eles mesmos e um pouco de mantimento que depois de se fartarem, né, de comerem, eles ainda jogam o resto do trigo no mar. Por quê? Para aliviar o peso do navio. Então mostra, tudo se cumpriu. Tudo aquilo que Paulo falou para eles aconteceu. Menos a salvação, a perca de todas as vidas, né? Porque pela misericórdia do Senhor e pelo coração, pela fé de Paulo que estava ali no barco, o Senhor salvou a todos. Então é muito interessante quando nós temos que sim ouvir esses sinais, nós temos que ter a nossa percepção aguçada, porque nós caímos no erro se nós assim não obedecemos, porque não tem como o Senhor nos salvar e ter esse processo de salvação na nossa vida se nós não quisermos, se nós não fazermos por onde, não fazermos a nossa parte. E dentro disso, quando vem para nós também o tema, né, noites traiçoeiras. Por quê? Porque vem mostrar para nós que eles passaram esse tempo de escuridão e tal, e de medo, coisa. E isso reflete muito no dia a dia, porque a noite é o pior momento para pessoas depressivas, medrosas, ansiosas, pessoas que têm esse problema, né? Quando nós
falamos, vamos supor assim, de causa própria, né? O Edson já relatou várias vezes para nós no momento que ele teve depressão, né? E depois contou sua cura e tal. Então ele pode falar, não, a noite é o pior lugar, é o pior momento. Eu, dentro do processo de ansiedade, que tinha até pavor do escuro, da escuridão, da noite, era o pior, né? E daí você fica acordado, você fica remoendo, você fica agitado. Então a noite realmente é traiçoeira para nós no sentido mental também, de sentimentos, dessas doenças que vêm mexer com a nossa cabeça, desses sentimentos da parte espiritual também, de medos e coisas. Então a noite, ela vem ser traiçoeira, principalmente, né, quando estamos passando esses problemas de dificuldade. Por exemplo, tem uma dívida, a pessoa não consegue dormir, tem um trabalho para apresentar, tem uma reunião séria para estar presente, para resolver alguma situação, é uma incomodação com os filhos, né? Mães que se preocupam com seus filhos que saem à noite, né? Vão para suas festas e coisa e tal, e fica nesse pensamento, né? Eu instruí certo, mas será que meu filho me ouviu, vai me obedecer? Então realmente traz essa ansiedade, esse sentimento, né? Então nós nos coloquemos no lugar deles, né? Se nós já passamos isso em terra firme, imagina você em alto mar, né, com aquelas ondas gigantescas, frio e todo o barulho da trovada e coisa e tal, então um medo, né? E a gente também se lembra, quando a gente pensa nisso, a gente lembra quando Cristo acalmou a tempestade, porque os discípulos estavam com medo da chuva que acontecia, né? Então Cristo vem, acalma o mar e chama a atenção deles, né? E faz algo que Paulo faz com as pessoas que estavam a bordo ali com ele, né? Chama a atenção e traz para dentro um sentimento de coragem, né? Cristo traz e chama para nós, nas duas passagens que narra que eles passaram por tempestades, ele chama para coragem, né? Ele mostra por exemplo, quando Pedro cai na água, né, ele mostra, né, homem de pouca fé, né, porque não tivesse coragem. Então ele mostra a importância de ter coragem nesses momentos de tribulação. E nós só entendemos quando nós ouvimos a palavra, ouvimos todos aqueles que vêm falar para nós, quando nós damos o braço a torcer, deixamos o orgulho de lado e todos estes sentimentos. É por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque o Senhor, ele apresenta a palavra, ele diz que aquele que ouve a palavra dele e guarda, ela dá fruto. Mas para aqueles que caminham nas suas vidas de racional, eles não compreendem as coisas do Espírito, porque para compreender as coisas espirituais, tem que ser no mesmo Espírito. E por isso eles caem. Porque a obediência à palavra, ela requer humildade. E eu sempre digo, às vezes nos vídeos que eu posto no meu Insta e na minha página, não é? Que a audição, ela é a porta para a sabedoria. Mas como toda porta tem uma chave, a chave dessa porta é a humildade. Então quando eu destranco a porta e abro a porta, para destrancar eu tenho que ter humildade. Quando eu abro a porta, a sabedoria vai entrar na minha vida. Eu vou ter uma nova visão, uma nova percepção, não é? De visão das coisas, como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que viver. E muitos, por não aceitar, acabam se naufragando, repito, como já disse antes, no processo do caminho. Veja, é justamente aí, porque no versos 14, as provas veio. Por eles não ter dado atenção, se você ler o versículo 14, mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado, olha, Eiroquilão. Veio, quer dizer, em outras palavras, veio para detonar um tufão. Logo depois, por eles não ter dado audição a Paulo, por não ter humildade para reconhecer que ali alguém os aconselhava, o advertia, as placas do processo do caminho. Sabe quando você vai na estrada e tem placas sinalizando no processo do caminho? Olha, às vezes viajando, você vai, aí tem placa dizendo assim, logo em serras, descida em declive, cuidado. Não é? Deslizamento, aí cuidado. Tem placas mostrando dificuldades na via, curvas perigosas, curvas que só pode ser feita a 50 por hora. A pessoa quer fazer a curva em 80.
não é? Uma estrada que você pode só correr a 80, a pessoa quer correr a 140, não é? Pista sinuosa, então cuidado, a pessoa... Então veja, são placas que vai sinalizando, e de repente, o caminho que eu vou, a cidade que eu vou é o Brutão. Vou dando o nome de uma cidade aqui, Brutão. Aí eu vejo uma placa, eu entro para Canaiá. E não, porque isso é a minha placa. Então, são sinais que o Senhor vai dando, o Senhor vai mostrando, vai apresentando para nós coisas. E tudo que aquele povo que estava, aqueles 275 homens, contando com Paulo 276, estava no barco, tudo que eles precisavam era ouvir um conselho. Mas eles não quiseram, principalmente o chefe deles, o centurião, que é aquele que fazia a cabeça. Sempre no meio de uma roda de amigos, no núcleo de pessoas, sempre tem aquela pessoa que fica fazendo a cabeça dos outros, larga de ser tonto. Ele é fanático, é doente, essa pessoa é bitolado. Você compreende? Não, vamos curtir a vida, larga de ser tonto. Não, vá semana que vem eu vou na igreja. Depois eu ouço essa live e demora muito. Eu gosto de quando olho, eu gosto de música. Não tem sede. Uma pessoa que não tem constância e não vai ter dentro daquilo que precisa, porque falta audição, vem a provação e ela vem potente, como veio o tufão no versos 14. O que diz o Salmo 126? O Salmo 126 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o operário. Quer dizer, se o Senhor não for a edificação da sua vida, do teu projeto, do teu namoro, do teu casamento, da tua empresa, se o Senhor não for o Senhor, se Ele não for o alicerce dos teus estudos, enfim, em vão você vai construir, porque é uma torre de Babel, vai desmoronar. Aí a culpa não é de Deus, é porque não foi edificada em Deus. Quer dizer, quando eu edifico em Deus, eu estou edificando na verdade, na confiança, sabendo que Deus sustenta se vir um tufão. Você compreende? Então por isso que muitas pessoas estão fugindo disso, porque as casas não estão sendo edificadas em Deus. O Salmo deixa isso bem claro para nós. Você observa que no versos 15, não é? Sem poder resistir, a ventania do navio foi arrebentando e deixando-nos arrastar. Quer dizer, observa isso. Eles perderam o controle do navio. O navio estava à deriva. O navio começou a ir para o mar à deriva. E o que aconteceu com eles? Desanimaram. Fazer o quê? Agora estamos perdidos, estamos mortos. Acabou. Quantas pessoas que de repente, num projeto de vida, seja na ordem espiritual, material, profissional, familiar, social, etc. Não adianta mais. Agora, sempre que Deus quiser, nem tô. Pra mim, eu não tô nem aí se morrer. Não tô nem aí. Não quer. Tem pessoas que desanimaram porque o barco da vida está à deriva, deixou. Tudo por quê? Porque não confiam na misericórdia de Deus. Porque não confiam que Deus é amor. Ele é perdão. É claro que vai dar puxãozinho de orelha, mas o Senhor puxa a orelha como Ele fez com Pedro. Pedro, homem de pouca fé, por que duvidou? Mas colocou o Pedro de volta na barca. Socorreu, tirou o Pedro que gritou socorro. Você compreende? No meio do vendaval. Essa é a diferença. Você precisa tomar essa concepção. Você não, nós. Quando nós abrimos o nosso coração para essa verdade, Deus aí se torna forte e grande na nossa vida. E muitos estão se perdendo, deixando o seu barco ir à deriva. Tá perdido mesmo. Essa aí não adianta nessa empresa. Esse casamento, esse namoro, a pessoa jogou a vida à deriva, abandona tudo. Tem pessoas que largam tudo, não quer saber de mais nada, abandonam e entra numa vida de depressão, não confia mais na misericórdia de Deus. Tudo por quê? Por falta de atenção na palavra. Foi justamente o que aconteceu com eles. E se você observa ainda no versículo 20, de 16 a 20, você vai perceber que eles começaram a tirar a carga do navio, os seus valores, os seus bens, começaram a jogar os seus bens no mar, começaram a jogar, porque tiraram o peso, começaram a jogar os seus valores no rio, no mar.
Por causa do quê? Por causa do desespero. Por causa do medo. Por não olhar as placas de sinalização. Paulo tinha dito para eles o que poderia acontecer. Olha a placa de sinalização. De repente o Senhor nessa tarde está apresentando a placa de sinalização. Aí tem pessoas que começam a jogar fora os seus valores. Valores morais. Valores de vida, valores de família. Começa a jogar, aí gastar o dinheiro. Gastar, não tô nem aí mais com nada. Ah, não deu certo. Começa a decepciona com a vida, com pessoas. Se decepcionam com tudo, tão desgraçados nos seus pensamentos. Negativismo, perdão, começa a tomar conta do coração e a pessoa começa a jogar os seus valores. Valores de paciência, de sorriso, de alegria, de paz. Começa a jogar os seus valores de obediência, de família, de diálogo, de reciprocidade, de entendimento, de entretenimento. Começa a jogar os valores fora para desafogar o barco da sua vida, porque já está afundando mesmo, está à deriva, tá ferrado. Acabou, não tô nem aí. E aí, João, como é que tá? Nem tô, caralho, nem ligo mais. Ah, tem outros que já se entregam num quarto escuro. Ah, eu tô com depressão, não posso. Já começa a largar. Jogou os seus valores, começa a jogar a deriva. No versículo 16 a 20 mostra ele jogando os seus bens ao mar. Por causa do quê? Do desespero. Por causa do medo. Não é aquelas pessoas? Ah, olha, tá acontecendo isso no Brasil. Daqui a pouco você vai no mercado, tem pessoas que saem lá com 20 pacotes de arroz. Enche o carrinho com 30 pacotes de arroz. Óleo, azeite, 3 caixas, 5 de azeite. Como o mundo vai acabar. É o desespero. Faz as pessoas não terem reflexão, não terem uma visão, discernimento, sabedoria. Entra e começa a gastar com aquilo que não adianta. Jogar todos o processo do seu trabalho, a sua empresa, o seu namoro, o seu casamento. E tudo, os seus estudos, vai jogando em rio abaixo nos esgotos. Pensa, não é hora de você fazer uma reflexão dentro disso. Veja, no versículo 22, ou melhor, de 21 a 22, Paulo levanta, mostra a palavra que Paulo levanta no barco para dar a eles ânimo. Paulo levanta e diz para eles, olha o que Paulo fala no versículo 21 e 22, diz aqui: desde muito tempo ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras deveis ter-me atendido. Paulo primeiro dá um puxãozinho de orelha. Paulo não perdeu a chance, só que Paulo não humilhou. Paulo não perdeu a chance. Olha, o fanático aqui falou. O bitolado, negócio de igreja, falou. O fanático avisou. Mas levante e coma, Deus é misericórdia. Paulo lembrou que ele tinha falado sem humilhar. Paulo lembrou. Paulo podia ter pisado. Eu falei, vocês não devem... Não, Paulo lembrou, falou, olha, eu disse, mas vamos comer, porque Deus é misericórdia, vai dar certo, vamos confiar. Paulo levanta, querido e querida, nessa tarde, o Senhor está dizendo, levanta o seu coração. Levanta a sua fé, levanta, nada está perdido. Nada tá... o seu projeto, não, Deus está dizendo que se de repente o vento soprou, se de repente é na saúde, na espiritualidade, ou na sua empresa, profissional, nos seus estudos, no seu namoro, etc. O Senhor, se de repente o vento está vindo com tufão, se de repente é um tufão que está ventando, o Senhor está dizendo hoje para você, na sua causa, no seu projeto, dentro dessa palavra, ânimo. Cuide de você, alimente-se, porque tem pessoas que nem comem mais, tem pessoas que nem têm prazer nem para se alimentar mais, não cuida da vida, não cuida do corpo, não cuida da aparência, se deixou no mundo, tá lascado, tô nem aí, nossa, arruma esse cabelo lá, nem tô, eu não adianta, ele não me quer mais, ela não sei o que, aí eu perdi o emprego, tô ferrado. Tem pessoas que começam, o Senhor tá dizendo, ânimo. Paulo levantou e disse para eles:
Tudo bem, vocês não ouviram, mas o Senhor é amor, é misericórdia. É hora de abrir o coração, é hora de abrir a mente. Levante-se, alimente da fé, beba desse alimento, porque Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, alimente desse pão, reconstrua, fique em pé. O Senhor nessa tarde está chamando, está dizendo, se as noites têm sido traiçoeira, como diz a Isa, tem sido traiçoeira, o dia está vindo, o sol vai aparecer, as tempestades estão, mas você não vai perecer. O Senhor vai fazer o que Ele fez com Pedro, pegar e colocar em terra firme, para que você sinta viva em pé. A palavra nessa tarde, nesse momento, está nos reinflamando para um novo sentimento, para uma nova concepção de vida. Paulo lembrou eles da desobediência, mas ao mesmo tempo Paulo reanimou-os para a misericórdia de Deus. Mostrou para eles que eles podiam recomeçar, pois estavam vivos. Paulo quis dizer, vocês estão vivos. Quantas pessoas que se sentem, parece que está morrendo, nem levanta a cabeça, mas e aí, o que está acontecendo? Nada, eu estou bem. Mas o que você está? O que foi? Você está triste? Não. Tem pessoas que estão morrendo, por isso que Apocalipse 3 diz, és considerado vivo, mas estás morto. Tem pessoas que vivem como um zumbi, porque desacreditaram na misericórdia, e preciso levantar a cabeça, levantar os ânimos e ouvir que uma palavra de ânimo está sendo injetada nessa tarde para o seu coração, para o meu, para o nosso coração. O Senhor está dizendo, recomece. Paulo diz, comece de novo, muda, vamos novamente, não vamos perecer, ninguém vai morrer. Você não vai morrer porque te desprezaram, porque te humilharam, porque de repente não deu certo aquele projeto, aquela empresa, aquele trabalho, aquele namoro e etc. Não, o Senhor está dizendo que tudo o que Ele quer de você, de mim, de nós nessa tarde, é que você dê uma chance para Ele no seu coração, dê uma chance para a palavra dEle nessa tarde na sua vida, dê uma chance para que Ele possa entrar na sua vida. O Senhor está chamando para uma intimidade. Paulo diz, comece de novo, porque o Espírito que foi dado a você é um Espírito de fortaleza. O Espírito nosso é um Espírito de fortaleza e de poder. O que diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7? Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza, de poder. Esse você tem. Nós temos. E nós podemos vencer nesse espírito. Por isso o Senhor nessa tarde pergunta para você, dentro desta palavra, quais são os seus medos? Quais são suas preocupações? O vento está soprando, o barco da sua vida está entrando água, está tirando com latinha. Você até tirou a mão do remo, está preocupado porque a água está entrando. As dificuldades dos ventos, está à deriva, as situações dos seus projetos estão indo à deriva, você está com medo de dar tudo errado. No versículo 23, no versos 23... Paulo apresenta para eles algo interessante. Olha o que Paulo diz. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse, não temas. Olha o que Paulo fala para eles, mostrando para eles, olha, aquele a quem eu sirvo veio a mim dizer, não tenha medo. Paulo estava dizendo para eles, olha, é para vocês não ter medo, porque aquele a quem eu sirvo disse para mim, não tenhas medo. O Paulo estava mostrando que Deus veio para ele através de um anjo apresentar e mostrar para ele. Paulo mostra para eles a fé que ele tem. O Senhor está querendo ver a minha, a nossa fé nesta tarde. O Senhor está querendo olhar para você e ver a sua fé. Paulo apresenta e Paulo mostra para ele quem é que estava com ele. A pergunta que eu quero fazer para você, quem é o seu Deus? Quem é que está com você? Diga o nome dele para você mesmo no teu coração. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua situação? Quem é o Senhor do vento que está soprando na tua vida ou na pessoa que você ama? Quem é o Senhor? Se esse Senhor tem um nome e cujo nome dele é Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, o Filho de Davi, a Rosa de Saron,
Se é o Senhor do resgate, então você levante, fique em pé, porque o Senhor não vai deixar o seu barco ir à deriva. Você pode até perder o remo, o Senhor conduz. O Senhor, Ele conduz o seu barco, Ele leva. O que diz? Lá em Êxodo 23:20, Deus diz: vou enviar um anjo adiante de ti e te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso na tua presença. Ouça o que ele te diz, não lhe resista, pois ele não perdoaria a sua falta. Mas se obedecerdes pontualmente e fizer de tudo o que eu vos disser, era Deus no anjo, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. O que diz ainda o Senhor em Eclesiástico 2, versos 12, está aqui, olha. Quem é aquele que foi abandonado após ter perseverado nos seus mandamentos? Versos 12 de Eclesiástico 2. Quem é aquele cuja oração foi desprezada? O Senhor está perguntando, em que momento que Ele não te ouviu? Em que momento que você, por ter obedecido os mandamentos, está sendo abandonado? Tudo que o Senhor quer é um ponto de posição da nossa parte, é tomar a posição de mudança, mesmo tropeçando, mesmo muitas vezes caindo, e desculpe o termo que eu vou usar, mesmo que você fez cocô nas calças, o Senhor vai ensinar você a limpar, por causa dos medos. Ele vai arrumar uma saída. O Senhor, Ele é misericórdia, não importa a condição em que você se encontra. O que o Senhor quer é ter uma chance, livre acesso dentro da tua vida, na sua situação, nos seus problemas, na sua dor. Deus pode acalmar o vento que está fazendo o seu barco ir à deriva. Sabe Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá, ela estava na missão do Senhor. De repente ela foi atravessar o rio e a correnteza começou a levar ela. E aí, lendo o livro dela, de repente ela afundava, aparecia as pernas, depois a cabeça, e ela ia, e de repente ela segurou num galho e gritou ao Senhor: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Ela estava indo salva, já estava encostando já na margem. Ela ouviu o Senhor dizer: eu te amo. Você está entendendo? Deus ama você. O mundo pode ter chacoalhado, mas alguma coisa você se agarrou, você ainda está em pé. Respira. Veja se você não tem vida. Então, se você não consegue, está morto, está morta. Respira. Então, está vivo, está viva. Então, logo o Senhor está dizendo, então comece, eu te amo. É Deus que está dizendo, eu te amo. Deus ama você. Deus ama você profundamente. Eu conheci uma mulher lá em Jacarezinho, Paraná. Dona Amélia, morava na Vila Silas, não sei se mora lá ainda. Ela ajudava os doentes, tinha um problema, uma ferida na perna, e ao mesmo tempo ela cuidava, e ela, uma casinha simples, ela tinha uma cadeirinha velha e um banquinho de madeira, uma casinha simples, corada numa árvore. E Dona Amélia saía nas casas para cuidar dos doentes. E com um filho que precisava de cuidados, um filho já passado da idade, diga assim, não é? De quase 40 anos, ela cuidava daquele filho. E ela na casinha, as comidinhas ali, e ela saía nos mercados pedindo cesta básica para dar para os pobres. E os mercados acreditavam nela e dava cesta básica, levava na casinha dela. E um dia eu fui visitá-la, porque ela ia muito na minha casa, eu falei, eu preciso ir lá, retribuir a visita. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, mas essa casa da Dona Amélia? Entrei aquele portãozinho de madeira que precisava levantar do chão e arrastar. E ela sempre ia na minha casa porque ela queria ouvir um pouco da palavra. Ela sempre falava assim, Edinho, eu não sei, porque às vezes eu sinto que Deus está chateado comigo. Eu falei, Ele te ama. Ela chorava de alegria. Ela falava assim, eu ouço Ele dizer que me ama. Aí de repente na casinha dela ali, eu via que ela estava fazendo sabão. Ganhava as coisas para fazer sabão para dar para os pobres. Levava até para o seminário, ela dava sabão. E Dona Amélia era pegada para ajudar os outros. Aí eu cheguei um dia, Dona Amélia, o que tem para comer hoje? Aí Edinho, desculpa, não tenho nada. Eu vou ver se eu ganho alguma coisinha. Eu falei, Dona Amélia, mas a senhora tá com 3 cestas básicas aqui na tua casa. Não é minha. Não faz isso, pelo amor de Deus, Edinho. Eu ganhei para dar pros pobres. Eu falei, Dona Amélia, a senhora não tem nada. A senhora não tem nem dinheiro. E não tem nada, Dona Amélia, como é que vai fazer? Não, Deus vai ajudar. Essa aí eu ganhei para dar pros pobres. Dona Amélia, mas a senhora, olha,
Não. Aí, Edinho, você faz... Eu tô ficando nervosa, começou a tremer. Eu falei, calma, vamos dar um jeito de alguma coisa pra ela. Fui buscar mas ela não colocou a mão. Era a vida Dona Amélia. E ela queria saber o que era mais. Ela tinha vontade de ouvir a palavra de Deus. Ela ia lá na minha casa, no centro da cidade. Ela ia lá e batia, apertava a campainha. Eu ficava conversando comigo, querendo saber. De repente, um sábado, eu já vi servos de igreja, pastores, padres, servos da renovação, já vi muitos trabalhando. Mas olha, Dona Amélia é uma lição. E de repente, Dona Amélia chega um sábado na minha casa de manhã. Dona Amélia em casa. E esse dia eu não tinha saído de pregar retiro. E aí, Dona Amélia, oi, Edinho. Eu falei, oi, a senhora por aqui? Ah, pois é. Você está sabendo, né? Eu falei, tô sabendo do que, Dona Amélia? Ah, Edinho, eu tô assim, eu acho que Deus está muito triste comigo. Eu falei, o que foi, Dona Amélia? Pelo amor de Deus, o que Deus está triste com a senhora? Você não está sabendo? Eu falei, não. Minha casa pegou fogo. Eu estava fazendo sabão e o fogo foi na madeirinha. A casa dela é encostada numa árvore. Não, se a árvore caísse, a casa dela caía. Uma casinha de madeira. E pegou fogo a casa. Queimou tudo que tinha. Ela estava com a roupinha do corpo, ela e o filho. Mais nada. Não tinha nada, ficou sem nada, só com o terreno. E Dona Amélia ali, Edinho, eu tô assim, eu não tô triste pela casa que pegou fogo, eu tô assim, Deus tá triste comigo, porque o que eu fiz de errado? E chorava, o que eu fiz? E eu sentei com ela, ali, comecei a conversar, me arrepiava. Ela falou, tem umas pessoas que diz que vai ajudar Aí eu disse, eu também vou fazer alguma coisa, vou ver, vou ligar, fazer umas ligações, também vou procurar, tem um grupo de pessoas ajudando, também vou. O que aconteceu? Menos de 15 dias depois, aquela casa que foi destruída, queimada, que ela não tinha nada e ficou sem nada, ali levou a comunidade, umas lideranças ali de outros grupos da igreja, umas lideranças do bairro, levantaram em mutirão uma casa de alvenaria, coisa mais lindinha, e ali foi ganhando móveis, ganhando isso e aquilo e aquilo e aquilo. Veja, o Senhor arrancou a casa, queimou tudo que ela tinha, lascou tudo que ela tinha, e ela estava nervosa. O que eu fiz para ele? Ele tirou dela o nada que não prestava e deu para ela tudo como ela merecia. Muitas vezes você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. De repente o Senhor está tirando aquilo para você que não tem valor, aquilo que não te agrega, aquilo que não vai fazer você feliz para te dar algo melhor. Você compreende? Nós temos que deixar o Senhor trabalhar, porque tudo é providência divina. O Senhor não faz acontecer na sua vida algo se você não merece. O que diz Paulo lá em Coríntios, no capítulo 10, ele diz, não te deixarei provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças humanas, mas com a provação eu vos darei o meio de suportar e sair delas. Portanto, não importa o tamanho da noite, dos vendaval da noite, que muitas vezes tem sido longa para você, essas noites que muitas vezes trai e você sente insônia, você sente mal e precisa de calmante, de antidepressivo, o Senhor está dizendo que o sol vai sair, o dia vai raiar e tudo vai mudar na sua vida. Deus tem um propósito, tome posse desse propósito de Deus na sua vida. Veja que Paulo, no versículo 34, Paulo reanima eles a comer. Coma, cuide da sua saúde, se alimente. Lembre-se que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Paulo levantou para eles, é hora de comer. Paulo, no meio da tempestade, ora pelos alimentos. No barco, no meio da tempestade, Paulo ora. Paulo mostra a sua fé. Eu te pergunto, no meio da sua tempestade, você está buscando a oração? Mantendo em pé, firme, sabendo que lá na frente o sol vai vir, a luz vai brilhar, o farol divino vai acontecer e tudo vai mudar? Paulo, no meio da tempestade, orou por eles e pelo alimento, para que eles pudessem ficar em pé. Viu aquele ditado já que diz, saco vazio não para em pé? Então Paulo estava ali mostrando, tenha ânimo, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide dos alimentos. Tem pessoas que não só não alimentam, e quando alimenta errado, quando não é a gula. Outros não comem nada. Outros enfiam o dedo da garganta para botar para fora que ele comeu. Veja, o Senhor está dizendo que Ele quer uma chance na sua vida.
na sua história. Naquele momento, eles recobram o ânimo, eles levantam e recobram o ânimo, eles ficam animados porque vê o que Paulo diz. A pergunta que eu faço, e você, como é que está sentindo agora? Essa palavra está recobrando o ânimo de você? Essa palavra que o Senhor está recobrando o ânimo na sua vida? Porque no versículo 36 e no 39, não é? Eles viram o sol, a luz do dia. Eles tiveram uma visão. Olha, estamos chegando, vamos conseguir. Estamos tendo uma visão do local de uma ilha. A noite foi difícil, mas o sol brilhou. Eles tiveram uma nova visão. Como que está a sua oração? Então, Isa. É muito interessante também quando você vem trazer isso para nós, pra gente refletir como está a nossa oração, como está a nossa visão. Nós estamos vendo o sol brilhar, nós queremos isso, nós queremos nos livrar desse tormento, né, dessas noites traiçoeiras que não deixam a gente sossegar, né, não, só vem realmente atrapalhar a nossa vida. Nós estamos deixando realmente o mover do Espírito Santo acontecer no nosso ser, entendendo que a misericórdia do Senhor é para nós, que ela vem em nosso auxílio, que é tempo de recomeçar, é tempo de aprender, mudar, de voltar atrás, de deixar tudo se acertar, né? E é muito lindo quando nós vemos do versículo 39 ao 44, uma parte muito especial é que quando nós entendemos que nós temos que fazer a nossa parte também no processo de salvação. Nós temos que fazer a nossa parte porque o Senhor fez a deles. Aqui mostra que o Senhor levou, né, encaminhou o barco, já que eles estavam à deriva, perto de uma praia. Mas ele faz o barco encalhar para cumprir a sua palavra, falando que o barco ia perecer, que eles não iam salvar aquele barco por meio e pela sua desobediência, mas todos se salvariam. Só que alguns não sabiam nadar, como é normal, né? As pessoas às vezes não saberem nadar, e tinha alguns que sabiam. Então, por causa da fé de Paulo e do seu testemunho, houve a salvação de todos. Porque eles queriam matar os presos e Paulo estava entre os presos, então ele obviamente seria morto nessa lógica. Mas não, o Senhor conserva a vida daquele que o serve, o Senhor conserva, o Senhor possibilita a vida, a salvação, a bênção na vida que o seguem, pregam a sua palavra, que são constantes. Então ele faz o coração do centurião mudar, ele faz o coração do centurião ir lá no começo da viagem. Durante a viagem, o processo que Paulo reanima o coração deles e o ânimo e tal, e ele vem e chega no momento da decisão. Então ele dá a ordem e mostra, não, aqueles que conseguem nadar vão primeiro e depois os outros vão dando o seu jeito, né? E cada um foi dando o seu jeito, uns fazendo o seu processo de nado, outros conseguindo tábuas e pedaços do navio, mas todos chegaram à praia. Então é lindo quando nós vemos isso, que nós temos que fazer a nossa parte no processo de salvação e ver como a importância de, por causa de vários foram salvos, que é por causa do testemunho de Paulo. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida, ser testemunho, porque como o Edson disse no meio da live ali para nós, que palavras edificam, mas o testemunho é que arrasta. Então, pelo testemunho de Paulo, e nesse processo teve vários milagres, várias situações, o mudar do coração do centurião, as pessoas que estavam ali também, né, o seu interagir e confiar na palavra de Paulo, porque todos permaneceram no barco, todos se alimentaram. Então é muito, muito lindo quando nós vemos a importância de, no meio da prova, nós nos alimentarmos, cuidarmos da nossa saúde, né? Porque mesmo que nós deixamos na mão do Senhor e acreditamos com fé que o Senhor vai nos curar, que o Senhor vai nos salvar, muitas pessoas entram num processo de renegar a medicina, por exemplo. Medicina essa que é dada pelo Senhor. Assim como o alimento que é dado pelo Senhor, né? Um processo muito interessante é que meses atrás eu tive um processo de infecção nos rins, né? E acreditando fielmente que o Senhor me daria a libertação e a salvação, o Edson veio aqui em casa, foi um dia de live também, e
oramos. E na oração foi apresentado para o Edson que deveríamos ir sim ao hospital, porque tinha um propósito, Senhor, por trás daquela dor, daquela situação de ir no hospital. Então nós temos que deixar o Senhor agir da forma que Ele quer, e não ditarmos o que Ele deve fazer ou não. E isso entra também nesse processo de nós reconhecermos a soberania e a primícia e o primeiro de Deus na nossa vida e o que Ele quer fazer para nós. Então nós não devemos questionar quais os caminhos que Ele vai nos salvar, que Ele vai nos dar a bênção, que Ele vai nos tirar dessas noites traiçoeiras e que o sol vai brilhar. Nós temos que tomar posse com perseverança, fé, discernimento e confiança, porque não é fácil. Ele deixa isso claríssimo para nós. Quando lá o Edson trouxe um pouquinho para baixo, né? Lá em Eclesiástico 2 ele mostrou o Eclesiástico 12 para nós, mas ali no comecinho, nos primeiros versículos de 1, por exemplo, ele começa, né? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor. Prepare a tua alma para a aprovação, humilhe o teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria, não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceite tudo o que te acontecer. Na dor, permaneça firme, na humilhação, tenha paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele, e conserva o teu amor dele até na velhice. Então o Senhor vem nos preparar, o Senhor vem falar para nós que não é fácil o caminho, que há situações que vão acontecer, mas nós temos que ser permanência, nós temos que ser dentro da fidelidade num projeto de estar no Senhor, né? E dentro disso também que nós sejamos gratos, né? Na parte que o Maito muito bem trouxe, na parte que Paulo agradece o alimento, que nós sejamos gratos por aquilo que nós já temos e pelo que o Senhor irá prover, né? Então, sempre no presente e no futuro, e também no passado. Então, agradecendo ao Senhor a todas as coisas na nossa vida, porque todas são de crescimento, todas são permissões do Senhor, todas são dadas pelo Senhor nas nossas vidas. Então, é muito lindo quando nós vemos esse processo da importância do testemunhar, da importância de Paulo nessa viagem e da importância, e faz a gente ter essa perspectiva e olhar que, né, que teve o processo da desobediência, teve o processo da prova, da provação, e teve o processo da bonança, né? Teve o processo da cura, do processo da libertação, o processo da salvação. E isso sempre acontece nas nossas vidas quando nós deixamos nas mãos do Senhor. Ele nos dá uma segunda chance, Ele nos dá uma chance para recomeçar quando nós erramos. E isso se nós reconhecermos a Ele. Então é muito lindo quando nós vemos essa importância nas nossas vidas da fé, da permanência e de estar com o Senhor, com a palavra aguçada em nossos ouvidos e corações, para nós enfrentarmos todas essas noites traiçoeiras que aparecem nas nossas vidas. Nós muitas vezes não sabemos porquê, não entendemos, mas no Senhor, com confiança, esperança e determinação, Ele responde todas as nossas perguntas, né? Respondendo para nós o porquê de enfrentarmos aquela situação, mostrando para nós, você enfrentou isso para estar neste momento hoje, a minha glória, a minha bênção sendo derramada por ti. Então é muito lindo quando nós deixamos o Senhor agir nas nossas vidas e buscamos isso e queremos isso e principalmente testemunhamos isso para rebanharmos mais pessoas a acreditarem, a estarem e se derramarem aos pés do nosso Senhor. Que a misericórdia do Senhor, dentro dessa palavra, vem sobre o nosso coração. Que a misericórdia do Senhor, que se estampa na nossa vida, nessa tarde, vem através do poder desta palavra, adentrar na sua, na minha, na nossa vida. Que o poder imensurável do Senhor possa ter acesso em todas as áreas de sua vida. Quero muito que você abra neste momento o coração para o Senhor.
Não duvide que o Senhor está perto daquele que abriu os ouvidos e o coração. E que abriu totalmente a porta da sua vida, dando livre acesso para Ele. Porque Ele diz: estou à porta e bato se ouvir. Entrarei na sua casa, se abrir, entrarei na sua casa para ceiar com você e você comigo. Apocalipse 3. O Senhor nessa tarde bateu na porta da sua casa, da sua vida, dentro deste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 9 a 44. O Senhor fez você mergulhar dentro dessa palavra conosco e ver os corais das maravilhas do fundo, do profundo da palavra, desse mar da vida. O Senhor nesse momento está dizendo o quanto Ele ama, o quanto Ele quer restaurar a sua situação, a sua dor. Se muitas vezes os mares da vida, as noites têm sido de vendavais, e que você vê que essas noites são longas, machucadas, pesos dos fardos de insônias, e você vira de um lado, do outro, levanta, toma água, senta, e insônia, e preocupações, e medo. Coisas que você não consegue explicar. E você não vê a hora que amanhece o dia para que você possa se ocupar em alguma coisa para fazer. Outras vezes você não quer nem sair de onde você está. De repente você até se habituou com o escuro do quarto, por causa do medo, da opressão e depressão. O Senhor nesse momento, nesta tarde, está por esta palavra, dando a você um novo ânimo e dizendo que Ele pode refazer todas as coisas, não importa a situação em que você se encontra. Tudo que Deus quer é uma chance no seu coração, é uma chance na sua vida. O Senhor quer livre acesso, o Senhor quer de você um sim. Pode, Jesus, vem, Senhor, dê-me a tua mão, Senhor, está aqui meu coração, Senhor, abro a minha casa, Senhor, a minha empresa, o meu namoro, o meu casamento, Senhor, meus estudos, a minha vida, Senhor, minhas amizades, Senhor, os lugares que eu frequento, Senhor, as minhas vontades, os meus desejos, Senhor, as minhas fraquezas, Senhor, e as minhas virtudes, tudo diante do teu olhar, Senhor. Jesus, tende piedade e misericórdia. Pelo poder da tua palavra, Senhor, estendei vossas mãos. Socorrei-nos nesse momento de fraquezas de fé, de fraquezas de desobediência, de fidelidade para contigo, para com as tuas coisas. Tire de mim, Senhor, de nós, nosso coração, todo um sistema de orgulho, Senhor, racional que nos faz, Senhor, questionar, duvidar de tudo, zombar das tuas coisas e não dar crédito, Senhor, muitas vezes por aquilo, Senhor, que provém do teu coração para conosco. Tende misericórdia e piedade, Senhor, neste momento. Abençoe, Senhor, meus irmãos e irmãs, aonde quer que estejam ou estão neste momento, Senhor. Aqueles que estão comigo e aqueles que virão, Senhor, após término, Senhor, dessa live, dessa tarde, que ela vai continuar, Senhor, atingindo os corações conforme o desejo da tua providência, para adentrar, para abençoar, para emanar, Senhor, o manar do céu, provido do teu coração. Vem, Senhor, com a tua força, Jesus. Tende piedade, Senhor. Como diz o Salmo 125 e 126. Quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossas bocas só havia expressão de alegria. Em nossos lábios cantos de triunfo. Entre os pagãos se diziam: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai a sorte. Mudai, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no deserto do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente a semear. Na volta virão com alegria quando trouxerem os feixes da alegria e da paz.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, o que adianta ter vigia e sentinela? É inútil levantar de madrugada e atrasar até altas horas da noite para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus dá aos seus amados até durante o sono. Vede, filhos, os filhos são um dom de Deus, uma recompensa, um fruto das entranhas, tais como as flechas nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que semeia, feliz o homem que assim se encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra os inimigos às portas da cidade. Bendito é o seu nome, Senhor. Bendito é a tua luz. Bendito é a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Eu te glorifico, Senhor, neste momento, que vem nos reinflamar, nos restaurar, nos reedificar, nos dar um novo ânimo, Senhor, diante dos vendavais, da vida e de noites traiçoeiras, Jesus. Senhor, obrigada por dar para nós, Senhor, o alimento necessário para nos fortalecer, para nutrir em nós, Senhor, o ânimo, a esperança e restabelecer a coragem no nosso ser para enfrentarmos todas essas noites traiçoeiras que se apresentam em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por aqueles que prove para nós de alimento todos os dias, pela casa que temos, Senhor, pela família que temos, Senhor, pela nossa vida. Muitas vezes, Senhor, nos esquecemos de te agradecer por tantas coisas, porque no meio delas, Senhor, vem os vendavais, vem as situações difíceis. Obrigada, Senhor, por entrar pela porta que abrimos no dia de hoje. Obrigada, Senhor, por se fazer presença nas nossas vidas. Obrigada por escutar o nosso clamor, Senhor, e vir até nós. Obrigada, Senhor, porque no meio de uma tempestade, por exemplo, esta, Senhor, que enfrentamos em nosso país, Tu ouve a voz daqueles que clamam o Teu nome e Te apresenta, Senhor, mostrando de quem é o Deus da nossa nação, quem é o Deus da nossa vida e quem é o Deus do nosso ser. Muito obrigada, Senhor, pela coragem que colocasse em nosso ser para enfrentarmos essa situação. Obrigada, Senhor, por ser nosso bote salva-vidas. Obrigada, Senhor, por todos os sinais que mostras para nós antes de situações acontecerem. Obrigada, Senhor, pelos sinais que nós seguimos. Perdão, Senhor, pelos que não seguimos. Mas obrigada pelas segundas chances, Senhor, que Tu apresentaste para nós. Obrigada, Senhor, por nos dar ânimo, por nos dar vida, Senhor, pelo ar que enche os nossos pulmões, Senhor, pelo ar que Tu faz entrar e nos faz ter força, nos faz ter coragem, nos faz ter possibilidade de lutar, Senhor, porque se estamos vivos, nós temos possibilidade de lutar, seja qual for a nossa situação. Muito obrigada, Senhor, pelo impossível que Tu faz nas nossas vidas, Senhor, que nós achamos que é impossível, na verdade, mas que tudo é possível em Tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor e pelas providências que derramas sobre nós, Senhor, pelas Tuas mãos milagrosas. Obrigada por a nós, Senhor, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos deu a possibilidade de estarmos junto a Ti no dia de hoje, Senhor, na hora de hoje, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor, pela possibilidade do reino dos céus. Muito obrigada, Senhor, pelo Seu amor e pelo Seu olhar para todos nós. Pela intercessão de São Miguel, que combate todos os inimigos. Pela intercessão de São Rafael, que trouxe a cura para Tobias, o anjo que nos traz a cura de tantas enfermidades. Obrigado, Senhor, pela intercessão de São Gabriel, que traz para nós a boa notícia, a boa nova de transformação, de restauração, de vida e de luz. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão no Teu reino da glória, assim como a Virgem Imaculada Conceição, santos profetas, santos apóstolos. Ó Deus, que na Tua infinita bondade acolha a nossa oração
Que unidos com meus irmãos nesse momento, Senhor, aonde quer que eles estejam, Senhor, nessa live agora, na sua casa, no seu carro, na rua, no seu quarto, na sua sala. Que o teu Espírito encontre, Senhor, o coração deles e reinflama para a alegria, a paz, cura e transformação. E assim, unidos com eles, Senhor, pelo poder da Santa Cruz, clamamos o teu nome dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que as bênçãos do Senhor, que abre as comportas dos céus, venham sobre sua vida, sua casa, nossa história, nossos projetos, nosso coração, nossa saúde, enchendo-nos de paz, pela intercessão de todos os anjos e santos do céu, desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Noites traiçoeiras? Não. Noites de luz. Que Deus abençoe você, hoje e sempre. Amém. Um beijo no teu coração e até a próxima.